Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo. E deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, eu prometo, eu vou tentar responder vocês. Não se torne como o mundo. O mundo pensa que é autossuficiente, mas Deus aguarda para que todos possam se arrepender, porque Ele marcou um dia em que vai julgar o mundo. Atos 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. É impressionante como o mundo e todos os homens que fazem parte desse sistema maligno, essa matrix em que vivemos, pensam que podem sobreviver independente de Deus. No entanto, é mais surpreendente como alguns crentes estão vivendo suas vidas com uma noção de autossuficiência. Deus criou todo o universo e tudo que nele existe. Salmo 24: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Perceba como será declarado inocente no julgamento, quando estivermos de cara a cara com o Senhor. Somente aquele que for correto no seu agir, ou seja, boas obras. De uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Não podemos viver uma vida inteira sendo crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Ou você acha que é possível trazer o mundo para dentro da sua igreja? Ou você acha que existe como dividir o seu coração com Deus e Satanás? Também será declarado inocente diante do Senhor no dia do julgamento aquele que tiver um pensamento limpo. Isso porque todo pecado se inicia através de uma sementinha colocada no seu pensamento. Foi assim nos tempos do Jardim do Éden. Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Colossenses 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Seremos declarados inocentes diante do julgamento do Senhor se não adorarmos a ídolos. Deus anseia que nós apenas o adoremos. Deus não quer que tenha nada à frente dele em nossos corações. Com relação ao nosso tempo de vida também. O que você faz durante o seu dia reflete muito se você está tendo ídolos ou se você está colocando o Senhor em primeiro lugar. Será declarado inocente em frente ao julgamento do Senhor quando você não faz promessas falsas. Em outras versões diz assim: não jura por deuses falsos, ou não se volta para a mentira, nem jura falsamente. Ou seja, quando você não vive da mentira,
quando a sua vida é verdadeira, quando você entende que da sua boca só deve sair a pura e mais pura verdade. Os seus passos devem caminhar na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade além dessa. As pessoas do mundo vivem uma vida sem total reverência a Deus. Agem como se fosse muito melhor a eles fechar os olhos e os ouvidos a todos os avisos proféticos vindos da parte do Senhor. Nós crentes devemos viver o oposto a isso. E aqui vai mais um conselho de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 em diante. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Em contrapartida, Paulo também dá advertências quanto a essas pessoas que escolhem viver sem Deus, ao mundo atual em que vivemos. Pessoas que decidiram estar completamente distantes da presença do Senhor, e não só isso, zombam, perseguem os cristãos. Estes receberão o seu próprio castigo na hora certa. Romanos 1, 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. As práticas pecaminosas do mundo vão causar-lhe um mal maior do que o prazer que eles desejam tanto obter. Todo crente que escolhe o caminho do mundo e se desvia do Senhor também enfrentará um julgamento mais feroz. Mesmo tendo conhecido a verdade, endureceram os seus corações contra a verdade do Senhor. Provérbios 28, versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Por isso, se você está desviado ou se você está sentado em cima do pecado, hoje é o dia em que Deus escolheu para que você vá até Ele e se arrependa e comece a partir de hoje uma vida nova com Ele. Você não tem muito tempo para isso.
e amanhã pode ser tarde. Deus precisa ser a base das nossas vidas, mas Ele também precisa caminhar conosco, progredir a nossa vida conosco. Então, Ele faz parte dos nossos princípios, mas Ele também faz parte das nossas obras. Deus está em todo o tempo em nossos lábios, através de palavras, através de amor, através da nossa adoração a Ele. E por mais que sejamos sempre pecadores, estamos sempre buscando o arrependimento. O nosso crescimento como filhos de Deus, em nosso propósito aqui nesta vida. João 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Perceba como todo ramo que não permanece em Cristo é jogado e ele se seca. Então aqui, o que é que Jesus está nos alertando? Que quando estamos longe dele, seremos jogados fora e estaremos secando com o tempo. E logo em seguida, esses ramos que estão secando aqui na terra irão para o lago do fogo, serão queimados. Mas em contrapartida, todo aquele que permanecer nele como ramo enxertado na videira, este, quando permanece em Cristo Jesus, toda oração que ele fizer será concedida. Tudo que eu pedir me será concedido. Isso porque, quando nós estamos enxertados na videira, quando nós estamos com Cristo, nós entendemos o valor do reino. Nós entendemos que a nossa oração e os nossos pedidos não podem ser apenas egoístas. Precisamos pensar nas pessoas ao nosso redor. Precisamos pensar no reino de Deus aqui na terra. Precisamos lembrar da eternidade e as pessoas que não estarão na eternidade conosco. Da mesma forma, se estivermos separados da videira, não daremos os frutos na hora certa. Estaremos sempre desesperados, indefesos, com medo, sem fé. Mas aquele que permanece em Cristo se torna suficiente e frutífero, pois é fornecido a Ele pela raiz, pelo caule, todo o alimento necessário para que este ramo sobreviva, dê frutos, coisa que o mundo não pode ter. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O avanço da tecnologia está fazendo com que as pessoas pensem cada vez menos em Deus no seu dia a dia. E esse é um plano enorme e maligno de Satanás. As pessoas começam a se tornar cada vez mais autossuficientes em seus atos. Acreditam que apenas com um jeitinho humano tudo se resolve. E a tecnologia muitas vezes traz essa ilusão com tanta facilidade. Gálatas 5, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Satanás, sabendo de todas essas coisas, entende que a maneira mais fácil de derrotar o homem é torná-lo amigo do mundo, pois o mundo é do maligno. 1 João 2, versículo 15, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo é como uma fumaça que logo desaparecerá de nossa frente, e novo céu e nova terra se formarão. Mas aqueles que cumprem a vontade de Deus vão estar com Ele para todo sempre. Primeiro no milênio
literal, aqui na terra e depois durante toda a eternidade. Lucas 13, 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas? Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Meu desejo é que eu e você sejamos conhecidos pelo Pai e que possamos estar junto com Abraão, Isaque e Jacó, que possamos permanecer com eles e com Cristo Jesus durante toda a eternidade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta mensagem. Ajuda-nos, Deus, a cumprirmos o teu querer, que possamos ter a mente limpa, que as nossas ações sejam corretas aos seus olhos, que nunca estejamos colocando ídolos à sua frente, que a nossa adoração seja voltada apenas para ti e que as nossas promessas sejam sempre verdadeiras, que de nossos lábios só saia a verdade e a mais pura verdade. Som dos nossos corações, vê se há algo de mal e tira de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo. Ajuda-nos neste tempo do fim. Retira de nós toda a ansiedade, todo o medo, toda a dor. Acampa teus anjos ao redor dos nossos filhos, que nenhum mal venha sobre eles. Dá-nos sabedoria e estratégia para todas as decisões que vamos seguir daqui para frente. Em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, meu Pai. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.